Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Estamos aqui para mais um vídeo no canal. Sempre agradecendo a Deus por tudo. Trabalhamos aqui no canal com bastante playlists, né? Ou seja, organizamos os vídeos por assuntos, né? Pregações, louvores, estudos bíblicos, alguns outros temas da atualidade, antigos, enfim, temos muitas playlists. Dê uma olhada. Estamos começando hoje uma sobre sabedoria. Sabemos que Salomão, no Antigo Testamento, pediu a Deus sabedoria. E Deus derramou sabedoria sobre ele. Então nós vamos fazer uma relação aqui, sobre a sabedoria judaica e cristã. Uma relação entre essas sabedorias. Por quê? Porque Salomão viveu no tempo anterior à vinda de Jesus Cristo. Onde não existia ainda a sabedoria em si de Jesus, ou a que Jesus veio trazer, ou a que Jesus veio revelar, ou a que Jesus veio complementar. Nós podemos falar de várias formas, mas então há uma relação, há uma transição. Vamos fazer uma leitura de um texto bíblico, vai ser aproximadamente 5 vídeos, E aí concluo-os, monto numa playlist, mas vamos postar um por semana como de habitual, Temos postado também alguns pequenos shorts, no meio, no intervalo, Tudo para honra e glória do nosso Deus. Antes de lermos o texto aqui, texto curto, mas que vai ser introdutório, sempre peço que você possa se inscrever no canal para ampliar a divulgação do mesmo, dar um like, postar o seu comentário, compartilhar, amém? Louvado seja Deus. Por ano que vem temos muitas novidades, playlists com pregações, mais trabalhadas, e enfim. Vamos entrar num texto bíblico que se encontra no Evangelho de Lucas, Tenho aqui algumas anotações também que vou lê-las, Mas na Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 24 e versículo 44 e 45. Diz assim a palavra de Deus. Leia, acompanhe. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras, Soubemos então, que podemos ter a certeza que hoje, sábio é uma pessoa culta, de conhecimento amplo ou especializada em um ramo do saber. Temos por sabedoria isso hoje. O próprio dicionário, Michaelis, por exemplo, traz sabedoria definida como algo assim. Uma sabedoria, aonde dá ênfase ao ramo de saber, o entendimento das pessoas, a compreensão. Amém? A sabedoria que Deus deu a Salomão, ela está ligada ao saber fazer, muito mais do que essa que hoje temos como verdade, Ou seja, saber fazer algo era muito importante, muito mais do que no pensar. Então, podemos já entender de imediato que talvez por aí seja que Salomão errou tanto na vida ali. A Bíblia traz muitos relatos de falhas ao ponto de Salomão chegar no final e ver que tudo que ele havia feito era vaidade de vaidades. E Salomão tinha a sabedoria da época completa. Ele pediu, Deus derramou. Ele foi o maior rei, um dos maiores reis que teve já Israel. Seu reino prosperou muito, administrativamente falando, foi muito bom. Tinha posses, tinha bens, muitas mulheres, mas no final da vida ele viu que era tudo vaidade de vaidades. Vamos estudar isso detalhadamente nos vídeos posteriores, mas aqui fica já a introdução de que a sabedoria judaica tinha uma visão diferente um pouco da sabedoria que hoje temos, que vem da sabedoria de Jesus e que veio da sabedoria dos judeus. Ou seja, nós temos influência dessas sabedorias. E hoje vimos um pouco também a sabedoria da forma como Cristo passou. Isso é maravilhoso, mas não desmerecendo jamais a sabedoria a qual nós entendemos que Salomão tinha na época e era possuidor. Então, nós temos os livros que vamos estar estudando aqui de Provérbios, Eclesiásticos, Jó, Cânticos e Salmos, cada um com a sua devida sabedoria, com a sua devida mensagem, cuja qual Jesus utilizou ao longo do seu ministério. Em várias passagens bíblicas nos evangelhos citam passagens desses livros, mas também muito forte dos salmos, Então,
A sabedoria no Antigo Testamento, ela era passada de pai para filho, de pai para filho. Era como se o pai desse a sabedoria, ensinasse ao filho como agir diante dos princípios ou das leis de Deus. Basicamente, o Pentateuco também é aplicado na íntegra, né? Mas alguns livros proféticos, enfim, davam a sabedoria daquela época, passava de pai para filho. Então, o que o pai fazia, por exemplo, a profissão da época, era considerada sábia, se ele a exercia com êxito. Essa profissão passava por filho e assim sucessivamente. Lembrando que profissões eram limitadas naquela época, muito sintetizadas comparadas com os dias de hoje. Portanto, nós podemos já entender que quando veio Cristo Jesus, quando Cristo Jesus veio e habitou na terra, no nosso meio, essa sabedoria passou também de pai para filho, é claro. Porém, quem era o pai de Jesus de fato? Olha só que forte essa parte. Pense, né? Jesus tinha um pai terreno? Não. Jesus tinha José, que não podemos nem citar como seu padrasto, talvez, mas sim como aquele que o criou. Por quê? Porque Jesus foi criado, né, pelo esposo de Maria, que era José, mas não tinha vínculo sanguíneo nenhum. E Jesus não teve um pai terreno para que pudéssemos chamar ele, quem sabe, de padrasto, que criou um filho de um outro homem, assim, né, nesses termos. Jesus é o próprio Filho de Deus. Então, a sabedoria agora, ela vem de Jesus. E Jesus, sendo Filho de Deus, a sabedoria passou de pai para filho. Então, a nossa sabedoria hoje diretamente vem de Deus. Ou seja, as palavras que o Senhor deixou, o evangelho que Cristo escreveu, tudo que foi feito e que a Bíblia registra no Novo Testamento, é a sabedoria que hoje nós estamos aplicando na íntegra. Se complementa, se relaciona com a sabedoria judia e assim nós temos a sabedoria completa hoje. Que visão! Nós temos como objetivo aqui aprender muito sobre essa sabedoria, partindo dos livros sapienciais, os canônicos, partindo desses livros que citamos antes, Provérbios, Eclesiásticos, Jó, Cânticos, Salmos. Vamos aprender a origem da literatura sapiencial bíblica. Segundo o dicionário Michaelis, né, sabedoria é definida como, eu vou fazer uma leitura aqui para nós, sabedoria é definida como hoje sendo assim: sábio é uma pessoa culta de conhecimento amplo ou especializada em um ramo de saber. Na antiguidade chamava-se sábio a pessoa que possuía mestria, habilidades em qualquer área da atividade humana. A origem hebraica da palavra sabedoria, por exemplo, né, nós vamos tentar trazer num outro vídeo de uma forma bem mais simples, para que possamos entender, porque tudo está interligado, né? Então, um bom judeu demonstrava naqueles tempos seu amor por Deus quando praticava os mandamentos, executava as ordens divinas. Esse era um bom judeu, né? O seu amor não era apenas ou não é apenas um sentimento ou uma abstração, ele é o reflexo das suas ações. O seu amor não é apenas um sentimento, é o reflexo das suas ações. Amém? Então a estrutura sapiencial israelita, ela não surgiu ainda simplesmente de uma mera reflexão exclusiva dos hebreus. Não, ela tem também laços da sabedoria de outros povos aos redores que já existiam e já utilizavam algumas coisas. Porém, né, a pergunta é aqui agora. Tinha povos que tinham uma sabedoria. Deus veio e deu uma sabedoria para o povo dele. Agora a pergunta é: como a cultura era passar de pai para filho? Como que a sabedoria divina que Deus deu poderia passar para os outros povos, como por exemplo filisteus, cananeus, amorreus, e enfim? Porque passava de pai para filho. Ficava a sabedoria de Deus dentro do povo de Deus. A sabedoria dos filisteus dentro da sabedoria deles. Equivocadas porque criam outros deuses, praticavam imoralidades, enfim, iniquidades. A sabedoria que Deus derramou para o povo judeu era para se espalhar para o resto do mundo, mas o povo judeu ignorou-a quando matou Jesus Cristo, quando levou-o para a cruz. Assim Jesus disse, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho, ou seja, ide por todo mundo, espalhai a minha sabedoria na íntegra, no completo. Amém? Então, a literatura sapiencial revela nos livros da Bíblia e na sabedoria de Israel, criaram junto a lei e os profetas, as bases do judaísmo e do cristianismo. Nós vamos
entrar profundamente nesses temas ao longo dessa playlist. Vos convido já a acompanhar os próximos vídeos, né? E para terminarmos aqui, né, nós vamos falar algo assim, ó. A sabedoria de Israel, que antes era herdada, presta bem atenção, e passava de pai para filho, como eu já disse, para concluir, era acessível apenas pela Bíblia hebraica. Presta atenção nisso, né? No cristianismo passa a ser inteligível a todos que comungam da fé em Cristo. Ou seja, essa sabedoria agora está ao alcance de todos. Aí está o importante papel da igreja, aí está o importante papel dos pastores, dos evangelistas, dos presbíteros, dos missionários, dos diáconos, dos obreiros, do pessoal que trabalha pela internet, divulgando a palavra de Deus, espalhando essa sabedoria. Louvado seja Deus. Vos espero nos próximos vídeos. Lembrando de não se esqueça de se inscrever para que nós possamos ampliar esta sabedoria de Deus a muitas outras pessoas. Amém? Que Deus continue conosco.